tarde. Boa tarde. Nos seus 402 anos de fundação, São Luís vive a realidade de uma cidade histórica com os desafios do crescimento urbano. E a cidade ganha uma programação especial em seu aniversário. E mais, Romaria de São José de Ribamar atrai milhares de fiéis. No futebol, Moto vence o Guarani de Sobral. O Repórter Maranhão está começando agora. São Luís completa hoje 402 anos. No clima de feriado, pouca movimentação nas ruas. Nossa reportagem foi conferir se os ludovicenses sabem um pouco da história da cidade. Com a família. Só curtindo o feriado, dando uma volta e aproveitar o tempo que a gente tem livre, né? Com o comércio fechado e as ruas tranquilas, o trânsito ficou ideal para se pedalar pela cidade. No anel viário, aconteceu a largada da prova 100 km de São Luís, cidade dos azulejos. Qual a maior dificuldade de pedalar 100 km numa prova? A maior dificuldade é o vento e a resistência que tem que ter, muito treinamento, treinar 100 km, tem que treinar no mínimo 120, que é para poder aguentar os 100 e estar sempre em forma, pedalando todo dia. São Luís foi fundada neste ponto em 1612 por Daniel de Latouche. Ele veio em companhia de 500 soldados com o objetivo de fundar a França equinocial nos trópicos e acabou batizando a cidade com o nome do então rei Luís XIII. A nossa dúvida é: será que as pessoas que moram e vivem aqui sabem desta história? Fizemos um rápido teste com nossos entrevistados. O que você conhece da história da sua cidade? Assim, de cabeça, não muito. Só que a gente vai olhando algumas coisas que a gente vai se relembrando da história da cidade, na verdade. Você sabe quem fundou a cidade? Rapaz, aqui eu acho que foi Pedro Álvares Cabral, né? Os portugueses. Ou os franceses, né? Setembro também é de festa na cidade santuário de São José de Ribamar. As homenagens ao santo padroeiro do Maranhão tiveram neste final de semana um dos seus momentos mais marcantes, a grande romaria Caminho de São José. A chegada da imagem tão aguardada e fotografada indica o início de mais uma romaria Caminhos de São José. Durante a celebração da missa de envio na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro da Coab, de joelhos ou vela na mão, a devoção dos maranhenses a São José de Ribamar é evidente. É levar essa vela, chegar lá, desembrulhar e entregar a São José, né? Fazer a oração, agradecer e pronto, e encerra. Não vou acender. É um presente. A missa fortalece fé e louvor, necessários para a caminhada de mais de 20 quilômetros até a cidade balneária, que leva o nome do santo, tido como padroeiro do Maranhão. Além da fé, tem que ter uma boa disposição, né? Porque não é fácil. Logo eu sou a primeira vez que vou, então eu me preparei psicologicamente e fisicamente. Da igreja, os romeiros seguem para a MA 201. Eles percorrem toda a extensão da rodovia que liga São Luís ao município de São José de Ribamar. No trajeto, acontecem 8 paradas, cada uma marcada por reflexões sobre a vida do santo. Cada uma dessa estação, vamos meditar sobre a relação de São José com Jesus, com Maria. Então, a relação de Jesus com uma família. Deus que se faz homem, que entra na nossa vida. E entra na nossa vida através do casamento de José e de Maria. A programação do festejo de São José de Ribamar segue até o dia 14 de setembro. Centenas de pessoas participaram ontem do tradicional desfile de 7 de setembro, em homenagem à independência do Brasil. O foguete VSB-30 foi uma das grandes atrações do desfile. Antes do desfile começar, as bandeiras do país, do Maranhão e de São Luís são hasteadas. No palanque, autoridades civis e militares. E na Avenida Vitorino Freire, centro de São Luís, centenas de pessoas. Isa, acompanhada pelo marido, nunca havia assistido a um desfile. Eu espero que me surpreenda, né? A primeira vez que eu estou vindo, eu espero que eu goste para vir outras vezes. Mais de 30 entidades participam do evento, como a Banda do Bom Menino, fundada há 21 anos. As crianças também marcam presença.
seja desfilando ou na plateia. Achei muito legal. Eu gostei mais da parte da aeronáutica. Uma das grandes atrações foi o foguete VSB-30 do Centro de Lançamento da Base Aérea de Alcântara, que já foi lançado 3 vezes ao espaço. No céu, em voo rasante, o avião Caravan da Força Aérea. E de repente, no meio da apresentação, a chuva. Mas como todo show, o desfile precisa continuar. 10 minutos depois, o temporal acaba. Uma forte chuva caiu durante o desfile, mas ela não foi capaz de abater o ânimo, tanto do público quanto de quem desfilava. O desfile contou com um foguete, com um avião da Força Aérea e com um barco, uma lancha patrulha da Marinha do Brasil. O público também se emocionou com a passagem da cadeirante e com um grupo de ecoterapia, que utiliza cavalos no tratamento a portadores de necessidades especiais. Belíssimo, muito bonito. Mostra a força que o Brasil tem também nessa área, tanto de salvamento como militar e marinha. Fico muito orgulhoso por isso. Com a experiência de 8 desfiles pelo Colégio da Polícia Militar, a estudante diz que não vai esquecer deste 7 de setembro. Foi a melhor sensação em todos os anos que eu já desfilei. 8 anos que eu tenho na escola, foi o melhor desfile que eu já tive. A gente desfilou com mais vontade, com mais garra, com vontade de desfilar realmente. Foi ótimo. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014. No lote estão também incluídos contribuintes que caíram na malha fina entre 2008 e 2013. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Tem prioridade os contribuintes idosos e portadores de alguma deficiência física ou mental. As informações podem ser acessadas no site da Receita ou pelo Receita Fone. E veja no próximo bloco, novo dispositivo testado pelo TRE dará mais segurança ao processo eleitoral. E a programação especial em homenagem ao aniversário de São Luís é logo depois do intervalo. A minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia. As urnas eletrônicas são reconhecidas pelos especialistas como um grande avanço no sistema eleitoral brasileiro. Agora, um novo dispositivo está em fase de testes, com o objetivo de oferecer ainda mais credibilidade e acelerar o processo de leitura de dados das urnas. O sistema funciona com a utilização do chamado QR Code, um código de barras que pode ser escaneado pela maioria dos telefones celulares que dispõem de câmera fotográfica. Com esse sistema, esse dado é capturado através de um smartphone que lê esse QR Code e transmitido para uma base de dados do TRE. E nessa base de dados há uma rotina que verifica a consistência dessas informações. O uso do aplicativo prevê a redução dos erros provocados por falha humana, visando maior segurança e celeridade. O processo que era feito manualmente através da leitura por um técnico desses dados que estão na tela da urna, ele passa a ser feito de forma totalmente automatizada, dando maior garantia e maior velocidade a esse processo. A tecnologia só deve ser implementada no Maranhão nas eleições de 2016, por questões de logística e capacitação dos operadores. Municípios dos estados de Santa Catarina e Espírito Santo serão os pioneiros na implementação do recurso já em 2014. E veja agora a agenda de compromissos dos candidatos ao governo do estado para este feriado. Reportagem no Liceu Ribamarense, em São José de Ribamar. Pedrosa do PSOL concede entrevista em uma emissora de TV. Professor Josivaldo, do PCB, concede entrevista em uma emissora de TV e faz panfletagem no calçadão na praia da Ponta da Areia. Os candidatos Flávio Dino, da coligação Todos pelo Maranhão, Lobão Filho, da coligação Pra Frente Maranhão, e Zé Luiz Lago, do PPL, não enviaram agenda de compromissos para a nossa produção. No aniversário de São Luís, a cidade amanheceu com muito sol e calor. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado.
Em São Luís, a previsão é de pancadas de chuva no decorrer do período, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Na cidade de Imperatriz, o tempo segue firme e não chove, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Em Caxias, o tempo é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e com previsão de pancadas de chuva durante a noite, mínima de 21 graus e máxima de 37 graus. Na cidade de Balsa, sol com algumas nuvens e não chove, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Para comemorar o aniversário da cidade, a Prefeitura promove hoje o show Louvação a São Luís, com a participação de artistas maranhenses. E um dos destaques é o cantor Phil Veras, o maranhense que conquistou reconhecimento nacional e é apontado como um dos talentos de sua geração, lança seu novo álbum hoje à noite. Desde que começou a compor aos 14 anos, Phil Veras apostou no amor e suas consequências, como a Taquicardia, música incluída no terceiro CD da carreira, Carpete, disponível ainda somente no site de músicas independentes Musicoteca. A minha obra é muito pessoal, então, e eu nunca pego uma folha de papel para escrever pensando em escrever alguma coisa romântica. Eu nunca me vem a ideia desse jeito, assim, na cabeça, sabe? É sempre muito vomitar mesmo e estado de espírito e como eu tô me sentindo naquele momento. Mas não só o amor lhe inspira. Na música Sorriso ao Sono, experimentou as possibilidades percussivas da bateria, a fim de fazer releituras de ritmos tradicionais do Maranhão. Legal esse lance de você misturar Bumba Meu Boi com outros ritmos e sair misturando para fazer um som diferente. Foi o resultado desse disco novo do Phil, o Carpete, que a gente lançou agora. O ensaio é para o show Louvação de São Luís. Ele será um dos artistas que homenagearão a cidade pelos 402 anos. Além de Phil Veras, Chiquinho França e Banda Pé de Ginga se apresentam no show Louvação a São Luís, na Praça Maria Aragão, a partir das 7 da noite. E veja no próximo bloco os resultados do futebol. E a verticalização de São Luís dos casarões coloniais. É logo depois do intervalo. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão, e jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão. Futebol. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 6 jogos completaram a 20ª rodada. Confira os resultados e a classificação. Náutico e Bragantino empataram em 0-0, mesmo placar do jogo entre Avaí e América de Natal. Já o ABC venceu o Santa Cruz por 2-1. O Luverdense ganhou do Vila Nova por 2-0. Jogando também em casa, o Oeste teve a melhor, 3-1 sobre o Ceará. Já no jogo entre América Mineiro e Vasco, o resultado foi a favor do time carioca em 3-2. O Joinville lidera o campeonato com 36 pontos, seguido do Avaí, Ceará e Vasco com 35. À beira do G4 está a Ponte Preta com 34 pontos. Em sexto está o América Mineiro com 33, Luverdense em sétimo com 31, seguido do Boa Esporte com 30. O Sampaio caiu uma posição e agora está na 9ª colocação com 29 pontos. O Náutico está em 10º lugar com 28 pontos. ABC com 27, Santa Cruz também com 27 pontos, na 12ª colocação, mas com um jogo a menos. O Paraná está em 13º com 26. O Atlético Goianiense tem 25 e ocupa a 14ª posição. O América de Natal está em 15º com 24, com 22 pontos e na 16ª posição está o Oeste. Depois, em 17º, está o Bragantino com 20 pontos, mas também com um jogo a menos. O Icasa ocupa a 18ª posição com 19 pontos.
Na penúltima colocação da tabela está a Portuguesa com 17 pontos. E em 20º está o Vila Nova com 14 pontos na tabela. Pela Série D, o Moto venceu o Guarani de Sobral. Como fica a posição do rubro-negro na tabela? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Silane, Milson. Olha, o Moto, com essa vitória, ele assume com 10 pontos a vice-liderança do Grupo 2, o mesmo número de pontos que tem o River de Teresina. Isso porque o Remo venceu o Interporto no jogo de ontem por 3-0. O Remo, então, com 11 pontos, com essa vitória, vai a 11 pontos e assume a liderança. Nesse grupo, Guarani de Sobral, com a derrota para o Moto, e o Interporto, com a derrota para o Remo, já estão sem nenhuma possibilidade de classificação. Já estão fora, já estão eliminados. O Moto Clube fez um grande jogo, 1-0 foi pouco, poderia ter vencido por 2-0, exigiu muito da defesa, uma boa movimentação. Isso talvez em razão da própria ausência do Fabiano, que era um jogador de referência, o Moto passou a jogar com 2 jogadores de área, de movimentação, de velocidade. E isso fez com que o Moto criasse grandes oportunidades. É claro que também o Juan, e aí foi o gol, né? Esse foi o gol do Moto Clube, na passagem do Davidson, que entrou no segundo tempo, e ele fez o cruzamento na tentativa de tirar, o zagueiro fez o gol contra do Moto Clube. Mas veja que logo depois o Felipe perdeu uma grande oportunidade, só ele e o goleiro, ele teve a chance de ampliar para 2-0 e perdeu uma oportunidade extraordinária. Essa é a bola que estou me referindo. Veja que sozinho ele bota para fora. Ali já era aos 43, 44 minutos de jogo, que daria uma certa tranquilidade. Mas é um jogo, são lances que mostram claramente que o Moto jogou bem e poderia ter tido uma vitória até mais tranquila, apesar do gol ter sido contra. Mas valeu a movimentação, a passagem do Davidson aqui pela esquerda, né? Essa movimentação foi interessante. Já mostrou uma evolução para aquele jogo que a gente viu e que foi a grande preocupação do jogo do Moto aqui contra o River. Agora o Moto sai, joga domingo contra o Interporto, que já está fora. E isso pode ser uma boa, porque vai pegar um time completamente desmotivado. É importante que o Moto vença, porque se ele vencer, o River joga também no domingo contra o Remo. Os dois um vai ali tentar, né, superar o outro. Com isso, o Moto poderá jogar apenas por um empate no último jogo, fechando o grupo aqui contra o Clube do Remo. E não tendo necessidade de vencer, o que é mais importante. Ou podendo até não ganhar o Remo, podendo até perder, ele pode se classificar. Isso vai depender muito do resultado do River contra o Guarani de Sobral. Só que o River joga com um adversário também desmotivado no último jogo, que é o Guarani. Então veja que o melhor é vencer esse jogo, aproveitar o desânimo do Interporto, já que ele faz o último jogo, apenas vai se despedir, o Moto jogar e vir de lá com uma vitória para fazer aqui, digamos, um jogo, né, no banho-maria. O importante seria a classificação. Agora, mas Roberto, percebe-se que o Moto também precisa aí de algumas peças para a segunda fase, isso para, uma vez garantindo a classificação, para buscar a subida, né, o acesso à Série C. Agora, Roberto, pela Série B, o Sampaio volta a campo e enfrenta o Icasa. Qual a expectativa para esse jogo? Bom, o Icasa está na zona de rebaixamento. O Sampaio tem tido dificuldades para fazer pontos dentro de casa, para ganhar jogo dentro de casa. Mas é preciso ganhar. E esse é um jogo que, na verdade, quando você joga com quem está na parte de baixo da tabela, se você empata, você de fato perde ponto. Quando é um empate com quem está ali, como foi com o Ceará, com o Joinville, está até aí. Só que precisa ter cuidado, porque viu aí o Oeste tirou ponto do Ceará. Então, mas precisa ganhar e eu acho que vai. Obrigado, Roberto. E a ocupação urbana nos últimos 40 anos mudou o projeto paisagístico da cidade. Os casarões coloniais com seus sobrados e azulejos são um retrato da São Luís Quatrocentona. Mas basta atravessar a cidade, Edmilson, uma nova São Luís se ergue e com ela os desafios do desenvolvimento. Em 8 de setembro de 1612, pelo francês Daniel de Latouche, São Luís foi formada na península que avança sobre a confluência dos rios Anil e Bacanga, dentro do contexto da economia mercantilista de então, que a destinava como sede da França equinocial.
Batizada em homenagem ao rei francês Luís XIII, em apenas 3 anos São Luís foi conquistada pelos portugueses e ainda no século XVII invadida pelos holandeses. Expulsos em 1645, data daí a definitiva colonização portuguesa. É desta época o conjunto urbanístico que forma o centro histórico, caracterizado principalmente pela azulejaria, sacadas com gradis e os mirantes. Nós temos um conjunto arquitetônico ainda bastante preservado, somos patrimônio da humanidade, vamos fazer 17 anos de título, então isso é importante, e principalmente que as pessoas se conscientizem da preservação, da conservação, e que essa memória, essa história desse casario que nós temos, ela precisa ficar eterna, né, para que seja contada. Já no século XX, a partir da década de 70, com a inauguração da ponte José Sarney da barragem do Bacanga, surgiram novos bairros. A área do Itaquibacanga, com mais de 250 mil habitantes, é um exemplo desta expansão. O urbanista destaca a área do centro histórico em azul e a expansão populacional que levou 350 anos para ir até o bairro do Anil. Os novos bairros levaram apenas 35 anos para se formarem, um desenvolvimento questionável. Esse crescimento ele é principalmente de migração. Então, há fontes, né, dessa migração que se situa principalmente no interior do estado. E é resultado de um desequilíbrio entre as condições e as oportunidades que São Luís oferece e as demais cidades do Maranhão. Se nós imaginar uma cidade feita por pedaços, então você vai encontrar áreas da cidade que estão muito bem, apesar de terem alguns problemas, estão muito bem em termos de serviços, de acesso a oportunidades. Tem áreas intermediárias e tem áreas muito precárias. Principalmente porque esses bairros eles cresceram sem um planejamento, sem um traçado urbano, né? São áreas de difícil acesso, de você passar uma rede de infraestrutura. Agora, após 402 anos, a cidade histórica encara uma nova realidade. O boom imobiliário e as novas tecnologias verticalizam a ilha e espera-se que esta modernização influencie na qualidade de vida da população. São empreendimentos tanto na faixa, né, menor como na faixa maior de investimento, né, de custos, mas ela vai beneficiar toda a população de São Luís, de toda maneira. Por quê? Porque quando você tem desenvolvimento, né, econômico, você puxa desenvolvimento urbano. E a cidade, urbanisticamente desenvolvida, resolvida, atende exatamente a toda a população. E entre sacadas e torres de vidro, esse diálogo entre o antigo e o novo continua impulsionando a cidade para novos horizontes. Parabéns à cidade de São Luís e uma boa tarde para você. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Belo de se refletir. Um dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saiu de trás do sol, com jeito de guri, tão novo como leve. O amor nasceu, saiu de trás do sol, com jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui.
Futebol. Neste sábado, o Motoclube enfrenta o Guarani de Sobral. O jogo pode ser o passaporte para a equipe se aproximar da classificação para a próxima fase. O Motoclube ocupa a terceira colocação no Grupo A2 com 7 pontos. E na rodada do final de semana, o time rubro-negro maranhense pode acabar tanto em primeiro ou em último lugar na tabela, dependendo da combinação de resultados. A situação preocupa um pouco o treinador, pois o time não irá contar com Luiz Fernando, expulso no último jogo, e com 3 jogadores titulares vetados pelo departamento médico. A dupla de ataque Fabiano e Henrique e o meia Cléo. A preocupação, ela existe, né? Nós conseguimos somente uma vitória justamente contra o próximo adversário, que é o Guarani. E viemos de uma vitória e 4 empates. Então é trabalhar agora para esses 3 jogos, 3 decisões, para que a gente consiga buscar vitórias, que é o que vai nos dar uma condição de classificado lá no final dessa fase. Durante o treino coletivo, o técnico experimentou algumas opções. A indefinição na formação da equipe poderá ser resolvida com a entrada de Gabriel, Naô e Felipe. O resultado positivo que o time teve contra o adversário aqui dentro de casa traz confiança. A gente já conhece o time, já sabe as características, sabe os pontos fortes e o ponto fraco da equipe dele. Agora vai ter um trabalho aqui com o professor para a gente encaixar a melhor equipe para a gente conseguir sair com resultado positivo lá em Sobral. Um jogo que vai definir a nossa vida dentro da competição. Precisamos ganhar, então a equipe está focada com o objetivo de vencer e vamos fazer essa viagem até Sobral e, se Deus quiser, vir de lá com a vitória. Só reforçando, o Moto enfrenta o Guarani no estádio do Junco, em Sobral, no Ceará, às 5 horas da tarde. Na cidade santuário de São José de Ribamar, começou o tradicional festejo do Santo Padroeiro do Maranhão, marcado pela fé e devoção dos romeiros. Na entrada do município, a imagem do santo simboliza a devoção. Desde a pintura da grandiosa estátua, os cuidados com a igreja e na casa dos ex-votos, onde são expostas as graças alcançadas representadas em cera. Todo esse preparativo se repete a cada ano, sempre na semana da primeira lua cheia do mês de setembro. E embora não seja comemorado o Dia do Santo, toda a população se rende aos pés de São José de Ribamar. Tem gente de todos os lugares do Maranhão e do Brasil. Em setembro, porque antigamente nós tínhamos dificuldade de estradas com bom acesso, de iluminação pública, então, e também março era o tempo da chuva, então era mais difícil das pessoas virem por causa desses motivos. Os padres da época, de décadas atrás, então perceberam que setembro seria uma data oportuna também. A lua cheia indicaria o tempo exato da festa em setembro, não seria um mês de chuvas e favoreceria também a participação das pessoas de todos os cantos do Maranhão. A devoção do povo maranhense chega a concentrar nos 10 dias de celebrações mais de 250 mil pessoas na cidade balneária, que, atraídas por uma das maiores festas religiosas do país, se rendem às tradições típicas, como as fitas tidas como milagrosas. Faça 3 pedidos. Enrola ela 2 voltas no braço, aí dá 3 nó. Cada nó é um pedido que a pessoa faz, com fé, né? Tendo a fé, realiza o pedido. Muitas fitas são amarradas na Gruta de Nossa Senhora, monumento inaugurado em 1957 e que há 40 anos é vigiado por seu Ivan. Participante ativo do festejo, conta que um único sentimento o motiva. Minha fé em Jesus, Maria e José. Eu tenho muita fé. A mesma motivação, que já dura por mais de 100 anos do festejo, continua presente nos devotos. Eu também sou devota de São José. Várias vezes eu já precisei pedir a ele que intercedesse a nós, a Jesus, né? Por algumas causas minhas e foram resolvidas, né? Eu sei que o maior é Deus, né? Mas a gente sempre intercede através dos santos. Os festejos de São José prosseguem até o dia 14 de setembro. Confira agora as opções de entretenimento e diversão na nossa agenda cultural.
cinemas da cidade já está em cartaz o drama Se Eu Ficar. Na história, Mia é uma musicista que vive a dúvida entre a dedicação integral à carreira e o homem que pode ser o grande amor da sua vida. Após sofrer um grave acidente de carro, a jovem perde a família e fica à beira da morte. Em coma, ela reflete sobre o passado e sobre o futuro que pode ter caso sobreviva. No Cine Lume está em cartaz Instinto Materno. O drama conta a história de um homem infeliz de 34 anos que desagrada a mãe ao sair de casa e arranjar uma namorada. Mas depois que o filho sofre um acidente trágico, a mãe coloca o instinto protetor em primeiro lugar. Também já está nas telonas a comédia Anjos da Lei 2. Os oficiais Smith e Jenko têm agora uma nova missão, se infiltrar em uma faculdade local. Mas em meio à investigação, a dupla enfrenta problemas de relacionamento e mesmo assim precisa encontrar um meio de desvendar o caso em que estão trabalhando. E para quem gosta de ler, um shopping da cidade está realizando uma feira do livro. O evento é um convite para adentrar o mundo de poetas e escritores através da leitura. E amanhã começa mais uma edição da Expoema. A exposição agropecuária do Maranhão traz leilões, julgamentos e diversos shows musicais. Na noite de abertura, as atrações são o grupo Asas Livres e o cantor Paulinho Paixão. Para comemorar os 402 anos de São Luís, a cidade vai ganhar uma programação bem diversificada. A festa começa hoje na Praça Maria Aragão com um show que irá reunir grandes nomes do reggae. Amanhã, o som contagiante do tambor de crioula tomará conta da Fábrica das Artes, localizada no bairro da Madre Deus. E na Praça Maria Aragão, as comemorações serão comandadas pela banda católica Paresia e pelo padre João Carlos. Já no domingo, a festa continua com a cantora gospel Bruna Carla. E ainda no domingo será realizada mais uma edição do Miss Maranhão Gay. O concurso contará com 12 candidatas esbanjando beleza e talento, além da disputa pelo primeiro lugar, com shows e performances de drag queens e transformistas. A festa começa às 9 da noite. E a partir da próxima segunda-feira, na bancada do Repórter Maranhão, passamos a ter a companhia da jornalista Cirlan Souza. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.